Em Mulheres da Bíblia, hoje vamos explorar histórias inspiradoras de coragem e fé. Neste vídeo, vamos conhecer as 5 mulheres mais corajosas da Bíblia, não a coragem de um momento passageiro, mas aquela coragem que arde no peito, que transcende o tempo, os limites e as barreiras da sociedade. A coragem que desafia o impossível, que faz o medo parecer pequeno diante da força interior. A Bíblia, esse livro repleto de histórias poderosas, está cheia de mulheres cujas vidas foram um testemunho de bravura, fé e amor incondicional. Mulheres que não apenas enfrentaram desafios, mas os superaram, mudando o curso da história. Elas se levantaram diante da opressão, da dor e até da morte, movidas pela fé que não podia ser abalada. Elas se entregaram a um propósito maior, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Mas quem são essas mulheres? O que podemos aprender? E com elas, que viveram com uma coragem que ecoa através dos séculos, hoje vamos juntas descobrir as 5 mulheres mais corajosas da Bíblia, mergulhando nas suas histórias de fé inabalável e coragem que nos inspiram a sermos mais fortes e a acreditarmos em nosso próprio poder. Mas antes de começarmos, se você é alguém que busca inspiração, sabedoria e mais histórias transformadoras, inscreva-se agora em nosso canal. Ao se inscrever, você se junta a nós em uma jornada de descobertas e reflexões profundas. Não perca as próximas histórias e ensinamentos que irão tocar seu coração. Agora, prepare-se para conhecer as histórias dessas mulheres incríveis que, com sua coragem, mudaram o curso da história bíblica. Vamos começar nossa jornada com a mulher que, com fé inabalável, nos ensina o verdadeiro significado da coragem. Em 5º lugar, Miriam. Miriam, irmã de Moisés, foi uma das figuras mais corajosas da Bíblia. Ela não só ajudou a proteger seu irmão quando criança, mas também teve a coragem de liderar e influenciar o povo de Israel durante o Êxodo, desafiando a autoridade e demonstrando grande fé em Deus. Êxodo 15:20. Miriam, a irmã de Arão e profetisa, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando para celebrar a vitória do povo de Israel sobre o Egito. Miriam liderou a celebração com um cântico que exalta o Senhor por sua vitória, lançando no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Mas a coragem de Miriam não parou por aí. Ela também foi uma das líderes espirituais durante a travessia do Mar Vermelho, conduzindo o povo de Israel em louvores a Deus após a vitória sobre os egípcios. Mesmo com todas as dificuldades, Miriam se manteve firme em sua fé, guiando o povo em momentos de celebração e superação. Em um momento de grande triunfo, Miriam liderou o povo em cânticos de louvor a Deus, mostrando que a coragem vai além de batalhas físicas. Ela teve a coragem de confiar em Deus em cada etapa de sua jornada, e isso a coloca como a mulher mais corajosa da Bíblia. Miriam nos ensina que a verdadeira coragem não está apenas nos momentos de grande batalha, mas também na capacidade de seguir a liderança de Deus e de ser um exemplo para outros em tempos de alegria e gratidão. Em 4º lugar, Ruth, uma mulher moabita, escolheu seguir sua sogra Noemi para uma terra estranha sem garantia de nada, mas com um coração leal e corajoso. Ela não apenas foi uma mulher corajosa ao deixar tudo para trás, mas também ao viver uma vida de fé e devoção. Ruth demonstrou que a coragem muitas vezes vem de uma disposição para sacrificar algo por amor ao próximo. Ela teve coragem de entrar em um campo desconhecido, confiando em Deus para sua provisão. E por sua lealdade, Deus a abençoou abundantemente, incluindo-a na linhagem de Jesus. Ruth 1:16. É um versículo da Bíblia que expressa o compromisso de Ruth com Noemi, sua sogra.
Ruth declara que onde quer que Noemi vá, ela irá, e onde quer que ela se hospede, ela também se hospedará. Ela promete que o povo de Noemi será o seu povo e o Deus de Noemi será o seu Deus. E que se Noemi morrer, Ruth morrerá e será sepultada no mesmo lugar. Este versículo ilustra a lealdade e o amor de Ruth por Noemi, mesmo em um momento de grande dificuldade. Sua coragem em não abandonar Noemi e a confiança em Deus para suprir suas necessidades a tornaram uma mulher fundamental na linhagem de Jesus. Sua história é um testemunho de como a coragem e a lealdade podem transformar vidas. Ruth nos ensina que a verdadeira coragem também pode ser encontrada nas pequenas escolhas diárias, quando decidimos ser leais e fiéis, mesmo quando a situação não nos favorece. Em terceiro lugar, Maria, mãe de Jesus. Maria, uma jovem mulher de Nazaré, foi chamada para um papel incomum e divino, ser a mãe do Salvador do mundo. Quando o anjo Gabriel lhe anunciou que ela conceberia o Messias, Maria aceitou, apesar das implicações dramáticas dessa escolha. Naquela época, ser uma mãe solteira poderia significar vergonha e exclusão social. Mas Maria não hesitou. Maria, mãe de Jesus, é um dos exemplos mais notáveis de coragem. Ela aceitou o papel que Deus lhe deu, mesmo diante de grandes desafios e do estigma que enfrentaria como mãe solteira em uma sociedade conservadora. Lucas 1:38. Maria responde ao anjo Gabriel com a frase: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." Esta resposta é um ato de fé e submissão à vontade de Deus, marcando o início da sua missão como mãe de Jesus. Maria teve a coragem de dizer sim ao chamado de Deus, sem saber totalmente o que o futuro lhe reservava. A coragem de Maria foi ainda mais visível ao longo da vida de Jesus. Ela acompanhou seu filho, mesmo quando ele foi rejeitado, e, com um coração quebrantado, permaneceu ao seu lado durante sua crucificação. Sua coragem estava em sua obediência ao plano de Deus e em sua fidelidade ao Filho que ela trouxe ao mundo. Maria nos ensina que a verdadeira coragem é a disposição de obedecer a Deus, mesmo quando o caminho é doloroso e cheio de sacrifícios. Em segundo lugar, Esther, uma simples jovem judia, foi coroada rainha de Pérsia. Mas sua coragem foi posta à prova quando ela se viu em uma posição onde, para salvar seu povo, ela teve que se arriscar a perder sua própria vida. Mesmo sabendo do risco de morte, Esther teve a coragem de se apresentar ao rei dizendo: "Se eu perecer, perecerei." Ela colocou a salvação do seu povo acima de sua própria vida. Sua coragem foi recompensada e ela conseguiu reverter o decreto de morte. Sua história é uma das mais poderosas de coragem, sacrifício e confiança em Deus. Esther 4:16. A rainha Esther pede aos judeus em Susã que jejuem por ela durante 3 dias, sem comer ou beber, e que ela e suas servas também jejuem. Após este jejum, ela pretende ir falar com o rei, mesmo sabendo que pode ser punida por isso, e se morrer, morreria. Ela sabia que se o rei não a aceitasse, poderia ser executada. Mas Esther não temeu. Ela entrou na sala do trono, arriscando tudo para salvar o povo judeu. Seu sacrifício pessoal e sua coragem foram essenciais para a salvação de uma nação inteira. Esther nos ensina que muitas vezes a coragem exige colocar os outros acima de nós mesmos, colocando nossa fé no plano divino, mesmo quando o risco é iminente. E agora, em primeiro lugar, nossa guerreira, Débora. Débora foi uma mulher extraordinária. Em uma época em que a liderança era quase que exclusivamente masculina, Débora foi escolhida por Deus para ser uma juíza e profetisa de Israel.
Sua coragem foi visível quando ela guiou o exército de Israel para a batalha contra os cananeus, confiando totalmente em Deus. Como profetisa, ela guiava o povo com sabedoria e discernimento. Mas foi durante o período de opressão pelos cananeus que sua coragem foi posta à prova. Quando o general Baraque hesitou em atacar os inimigos, Débora não teve receio de assumir a liderança. E ao lado de Baraque, conduziu Israel à vitória. Juízes 4:4-5. A Bíblia relata que Débora, profetisa e juíza, era a líder de Israel. Naquela época, ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, e os israelitas a procuravam para que julgasse as suas questões. Sua coragem não estava apenas em tomar decisões estratégicas, mas também em confiar completamente em Deus, mesmo quando as probabilidades estavam contra ela. Débora sabia que a vitória viria de Deus, e ela liderou com fé, coragem e determinação, um exemplo de liderança em tempos de crise. Ela não hesitou em cumprir a missão que Deus lhe deu, demonstrando coragem não apenas em guerra, mas também em tomar decisões difíceis para o bem do povo. Sua fé era inabalável e isso a fez uma das mulheres mais corajosas da Bíblia. Débora nos ensina que coragem não significa agir sem medo, mas confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Cada uma dessas mulheres nos deixou um legado de coragem que transcende o tempo. Suas histórias nos ensinam que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a fé em Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras. Que possamos, assim como elas, ter a coragem de seguir nosso chamado, confiar em Deus e fazer a diferença no mundo. Gostou do vídeo? Quer conhecer mais histórias de mulheres? Comenta, quero mais histórias. Até próximo vídeo.